Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar então o nosso estudo, né? Dessa semana. Vamos continuar no versículo 6, o capítulo 5, versículo 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve Maria. Um abraço a todos, né? Vamos então no versículo 6. Vamos do 6 ao 20 hoje, capítulo 5, versículo 6 ao 20, o trecho de hoje, tá bom? Carta aos Efésios. Vou ler então os versículos e a gente faz os comentários. Versículo 6, 7, 8, 9, então. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça, verdade. Então, continuando aquele tema da semana passada, do último estudo, né, que fizemos, trevas, não se comportar como trevas, é viver o homem novo, não o homem velho, né? Aqui, Paulo já fala que nós somos luzes, nós não somos trevas. O comportamento, então, tem que ser comportamento de luz, né? No estudo passado, ele falou de viver nas trevas, viver na fornicação, nos pecados, na avareza, lembra? Agora aqui ele já está isso aí são características das trevas, de quem vive errado, pelo menos naquele tempo de Efésios. Aqui não, agora ele está falando sobre que somos luzes. Então, para viver na luz, nós temos que viver com comportamento de luz nesse mundo. Então, ele fala para que a gente não se comprometa com as trevas. Porque viver em trevas, viver praticando pecados, viver praticando principalmente aquelas três coisas que ele falou no último estudo, leva à ira de Deus. Qual o problema da ira de Deus? Quando Deus se ira contra a gente. Aí, aqui a ira é justamente a permanência em desagradar ao Pai. Deus nunca vai se afastar de nós porque Ele sempre nos ama. E também Ele nunca vai fazer algo de errado conosco porque Ele nos ama. Mas o que acontece quando Deus se ira com quem faz o pecado? Ele simplesmente às vezes se cala. E quando Deus faz isso, imagine quando a gente não tem uma assistência de quem deveríamos ter. Se Deus parar de nos dar assistência, como é que viveremos? Então a ira de Deus não é uma agressão, não é uma correção pesada. É simplesmente a falta da assistência dele. Porque você está vivendo uma vida que ele não gosta. Ele não quer abençoar você naquele caminho que você está. Então ele para de te ajudar, porque aquilo ele está te ajudando a ficar no caminho errado, ele não vai te ajudar. Então ele para. E a pior coisa para um ser humano, principalmente para uma pessoa cristã, temente a Deus, é ficar sem a ajuda de Deus. Então, por isso, nós não devemos devemos lutar contra as trevas que vivíamos e que às vezes tenta nos puxar de volta. Temos que viver na luz. Já que fomos iluminados, temos que permanecer na luz. O comportamento, então, da luz de Deus passa por ser três coisas aqui: bom, justo, verdadeiro. Não são as palavras exatamente contra as três coisas das trevas, não são. Mas dá um caminho, uma direção de luz. Por quê? Ele fala aqui de bondade, de ser bom. Lembra quando Jesus estava conversando com aquele jovem rico? O jovem rico reconheceu Jesus porque ele era bom. E Jesus fala assim: por que me chamas de bom? Só o Pai é bom. Só Deus é bom. Então, Jesus estava questionando ele: você está me reconhecendo como Deus? Porque só Ele é bom, só Ele é o sumo bem, só Ele faz a bondade, né? Por quê? Porque a bondade do ser humano, às vezes, ele
requer barganha. Até o inimigo mal usa de bondade para querer alguma coisa em troca. Então, verdadeiramente bom só vem de Deus, que é aquele que beneficia. Esse bom está recheado da questão de ser do bem, né? De fazer o bem, que só Deus faz. Então, e não pede nada em troca, não quer nada, não tem interesse. Só Deus é assim. Nós podemos ser assim porque nós temos Deus em nós. Então, ele fala que isso é um sinal de Deus. Quando a gente usa de bondade com o irmão. Quando a gente faz a bondade sem olhar, sem querer recompensa, sem querer ter reconhecimentos, sem ter agrado, retornos, né? Isso é do ser. Então, nós temos esse ser luz dentro de nós. Essa luz dentro de nós, que é a bondade, é um grande sinal de Deus. A bondade, às vezes, nós fazemos para pessoas que amamos, de graça, sem nenhuma troca, né? Mas aí está muito ligado ao amor filial, né? Que é bom, é maravilhoso, nós devemos ter também. Só que o amor que Deus, que a igreja nos ensina, que Deus gosta, é o amor ágape, é aquele amor caridoso, o amor de não olhar hora, momento, pessoa, é aquele que faz espontaneamente. Sempre fazer bondade e não olhar quem. É esse o nosso ideal. Né? Claro que eu não estou falando para você não fazer para o teu pai, tua mãe, teu filho, a bondade. E isso nós fazemos de graça, porque é um amor filial, não é ágape, entende? É filia. Do grego vem o amor filia, que é diferente do amor eros, que é o amor mais voltado à sensualidade. Né? O grego ele coloca 3 amores diferentes, eros, filia e o amor ágape. No evangelho, nós aprendemos em Deus, em Jesus, nós aprendemos muito sobre o amor ágape, que é o amor caridade, o amor de assistência, principalmente aqueles que não têm, aquele que está em falta, para suprir, para colocar, para ajudar o irmão. Essa bondade recheada do amor ágape é um grande sinal de luz de Deus que nós devemos ter para iluminar esse mundo. Outra coisa que ele fala aqui é da justiça. Ser justo, ser reto, né? A justiça na Bíblia está muito voltada à palavra retidão, ser reto, ser correto, diante daquilo que Deus quer, andar no caminho de Deus como Ele quer. A justiça ela é muito comparada a uma balança, né? É equilíbrio, ser justo sempre, não errar, ser reto diante de Deus, né? Porque quando você é justo, nada te acusa. Você não tem nada que te acuse, porque você é correto. Não foi bom demais para alguém, né? Quando você é bom demais para alguém você não é. Então não é correto. Eu agei até de muita bondade com alguém, mas eu não fui bom com outros, que deveria ser. Olha, isso não é justo também, né? Então a justiça equilibra até mesmo a bondade. E não é à toa que está, de repente, aí no meio, né? Justiça, porque a verdade também, ela precisa de um equilíbrio. Ser verdadeiro nesse mundo. Aqui, verdadeiro não é verdade aqui não quer só dizer contra a mentira, não. A verdade, aliás, é muito mais do que algo que é contra a mentira. Porque nós vivemos como eu falei no estudo passado, a verdade tem a ver com uma vida falsa também, com a falsidade, com a hipocrisia. Se eu vivo a verdade, eu não posso ser falso, mesmo achando que aquilo que eu estou fazendo é verdade. Então eu tenho uma verdade, mas diante de Deus aquilo não é verdade, é falso, é hipocrisia. Então não é verdade. Não é a verdade de Deus. E a gente faz muito isso com a vida. Nós moldamos nossa vida dentro de uma verdade e achamos que não, eu estou certo, é isso mesmo, né? Essa é a verdade, eu não estou mentindo, mas não é a verdade de Deus, não é a verdade que Deus quer para você. A verdade de Deus está muito voltada ao caminho que Ele quer para nós, o caminho moral que Deus traça para nós. Aí a importância de estar na igreja, de estar ouvindo, analisando as palavras de Deus, para que eu não saia do caminho de Deus e que eu não molde a minha verdade numa verdade que não seja de Deus, ou seja, uma mentira, uma falsa vida. Uma vida egoísta, uma vida que renegue família, uma vida voltada realmente para mim, a minha felicidade, não de outros. Isso é falsidade de vida. E lá na frente haverá conflitos, haverá
desamores. Porque não é, a verdade que Deus quer para você, meu irmão. Então, analise muito bem dentro dessas palavras. São 3 palavras que dá vida, dá luz para nós, né? Bondade, luz da justiça, retidão, correto, verdade. A minha verdade está dentro do que Deus quer, né? Versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor. 11. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus possui a luz da razão, né? O homem é diferente de todos os animais porque ele possui a luz da razão. Ele raciocina, ele imagina, ele sonha, ele reproduz isso, ele somatiza em cima disso. Coisa que os animais não conseguem. Um animal pode sonhar, né? Mas ele não reproduz, ele não cria em cima disso. O homem é o único nesse sentido. Mas mais profundo do que isso, que está muito mais voltado a outras áreas, é que Deus, porque o homem é assim, ele coloca uma sapiência dentro de nós para que nós possamos encontrá-lo e encontrar a sua moral. Nós aprendemos coisas moralmente corretas durante a vida, durante a conduta, durante a história, durante todo o percurso da humanidade, mas também aprendemos coisas morais relacionadas ao bem, e isso tem a ver com Deus. Então, isso que está impregnado dentro de nós nos diz que esse é um caminho bom, é um caminho de Deus, é um caminho certo, é um caminho correto, é um caminho que edifica, é um caminho que eu devo evitar o mal ou ficar no bem, não nos dá discernimentos. E essa luz vem na nossa razão, ela é potencializada pelo Espírito Santo no nosso batismo. Ou seja, se você se voltar a Deus, Deus vai te iluminar, Deus vai te dar razões, motivações e soluções capazes de reger, comandar a sua vida. Pode conhecer, ou seja, nós podemos conhecer o nosso Criador e orientar a nossa vida de acordo com a sua moral, com a sua lei, que é como se fosse impressa, impregnada a moral de Deus dentro de nós. Isso está em nós, está na nossa criação, porque nós somos criaturas de Deus, a sua imagem e semelhança. Então aqui, irmãos, as obras, ele fala de cumplicidade em obras infrutíferas, para a gente não ter. Então não basta apenas palavras, eu não vou fazer isso. Nós precisamos, com obras, não fazer obras infrutíferas das trevas. A verdade é que devemos condenar abertamente algo que é errado, algo que é trevas, algo que isso não é, e por obras, por atitudes, negar, né, essas coisas. Versículo 12. Por que as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas, mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto de luz. Então, aqui ele está falando de uma vida, né, daquele povo de Éfeso que vivia algo ruim, que não era agradável a Deus, se converteram, mas que tem aquelas tentaçõezinhas de voltar, de coisas que aparecem, porque ficaram presos, né? Por muito tempo a costumes que não é costumes de Deus. Então, quando isso volta, né, tem que ser rebatido. Que às vezes é até vergonhoso até falar delas, ou vergonhoso até pensar nessas coisas, né? Porque volta. Se você tiver um pensamento de algo que você vivenciou, que às vezes é até prazeroso, mas é contrário a Deus, aquilo vai te estimular a fazer. Então, você tem que rebater aquilo, né? Aqui tem um ensinamento sobre renunciar, né, gente? Aqui ele fala que obras vencidas têm que ser renunciadas. Às vezes nem vencidas, algo que se apresenta como uma tentação, como mal porque você discerniu, tem que ser renunciado. Tem que ser expurgado no sentido assim, eu não quero isso para minha vida, eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio isso, eu não quero isso para mim, eu não quero esse pensamento, eu não quero esse desejo, porque isso é contrário a Deus. Às vezes não é nem porque é ruim,
é porque é contrário a Deus. Aí é ruim, né? É ruim para você naquele momento. Porque se a gente deixa os desejos, os maus desejos, ou as coisas que vivemos, vivenciamos, que eram ruins, voltar a nos tentar a voltar a nós, a gente perde, a gente cede, a gente erra, a gente peca, a gente perde a graça. Então, a renúncia ela tem que ser feita na hora correta. Ele fala aqui que quando é reprovado, renunciado, você torna a luz de novo. Olha só, então. Então, você está no meio de uma tentação. Você pode até achar que já está em pecado, mas não está, porque você está na batalha. Você ainda não fez o pecado, mas você está num conflito ali. Mas aqui fala que quando você renuncia a isso, você se manifesta em luz. A luz de Deus é para te ajudar a ficar em luz, não em trevas. Então aquilo se torna luz. Nesse momento você se torna luz. Então, o que nós aprendemos aqui? Que no momento de guerra, de combate, necessariamente você não está em pecado quando você está pensando no pecado ou até desejando o pecado. Você está em pecado quando você pratica o pecado. Então, só que no pensamento há um limite. Porque tem pensamento que quando a gente deseja pensar, busca pensar, ele já é pecado. Reparou que na confissão a gente fala assim, confesso a Deus Todo-Poderoso, após irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Pensamentos. Ou seja, tem um grau de pensar que eu quero pensar, que eu busco pensar, que é pecado. Mas quando o pensar vem num ataque, você renuncia, que você repudia aquilo, aí não é pecado, porque você está em combate. E aqui está falando que se for reprovado, torna-se manifesto de luz. Ah, Beto, mas eu não tenho que confessar? No ato de contrição você já confessa, confesso a Deus, você já confessa esse tipo de pecado, porque é pecado muito leve. E se tiver contrição, ele... Por isso que os padres não pedem tanto isso em confissão. Por quê? Porque não foi uma atitude, foi um pensamento. E um pensamento, ele pode ser reprovado. Se ele for reprovado, ele se torna luz. Ele for reprovado num ato de contrição sincero, se tornou luz. Legal, né? Olha como é que a igreja nos ensina com as orações a ficar bem. 14. E tudo o que se manifesta desse modo torna-se luz. Olha. Por isso a Escritura diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está tudo dentro do que nós falamos, né? São Paulo apresenta também aqui o batismo como uma verdadeira iluminação, né? A pessoa era batizada e havia toda uma impregnação espiritual do Espírito Santo na pessoa. E a pessoa vivia diferente. A vida mudava porque a força do Espírito Santo era muito capacitadora em cada pessoa. Então, o batismo no começo das igrejas, não vou dizer que é diferente de agora, é o mesmo batismo, né? O Espírito Santo é invocado sobre nós, mas a força dos primeiros cristãos, dos testemunhos apostólicos eram tão forte que a vida das pessoas eram impregnadas de tal maneira de luz de Deus que a ponto daquelas pessoas morrerem por Cristo. Mas naquele momento pedia-se isso, né? Quando Deus quer algo de nós, Ele nos impele a certas coisas, né? Dá para sentir que Ele nos empurra para certas coisas, para uma missão de pregar, de cantar. A gente sente quando a gente é usado mais por Deus, né? E isso o batismo que potencializa em nós. Com as obras também dos cristãos, assim, nossas obras, nós também podemos contribuir. Aqui ele está falando de levanta do que dorme, né? Com os mortos, né? Os mortos aqui, entre aspas, claro, daqueles afastados de Deus, que estão mortos para Deus. Pelos pecados, pela vida em trevas, pela vida que não, quando falo vida em trevas, vida afastada de Deus, afastada da luz de Deus. Então nós ajudamos esse povo a
vir para a luz. Nós fazemos muito isso, nós que estamos na igreja, trazer gente para a igreja, quando trabalhamos em retiros, em encontros, nos grupos, nas equipes, nós trazemos pessoas para a luz, pessoas que estavam mortas, afastadas de Deus, né? Legal, né? 15. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. A vida nova, né, recebida no batismo que nós estamos falando, né, ela se caracteriza, então, pela sensatez, não pela insensatez. Uma pessoa sensata. E a sensatez, ela é consequência de um homem que procura saber qual é a vontade, o conhecimento da vontade de Deus. Então, quando o homem sabe qual é a vontade de Deus, ele vai, consequentemente, agir com sensatez. Eu estou sendo sensato naquilo que eu sei. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu sei de Deus. Então eu não posso fugir daquilo, porque aquilo vai me acusar, aquilo vai me dizer que eu estou errado, vai me provar que eu estou errado. E se eu não sigo as coisas de Deus, a vida prova, porque quando eu não sigo aquilo que Deus quer e eu sei, dá tudo errado, gente. Dá tudo errado. Então a sensatez em Deus é quando eu sei o que Deus quer e fico ali naquilo. Então a sensatez ela é fruto, ela vem por consequência de eu conhecer a vontade de Deus. Aí eu falo, como conhecer a vontade de Deus se você não estudar, se você não procurar, se você não ler a Bíblia, se você não pensar, se você não... Aí daí é dos motivos das nossas questões. Das nossas questões não é tá certo ou tá errado. Claro que eu quero tudo que vocês estejam dentro da carta principalmente, mas é para que vocês pensem na vida de vocês. Para que vocês analisem a vida de vocês dentro daquilo que está sendo falado na carta. Porque isso dá sensatez, eu conheço a mim. Né? Por isso que tem autores que colocam que, quando penso, logo existo, né? Essa frase famosa aí. Porque analisa-se, ilumina-se quando a gente tem o conhecimento de algo. Imagina o conhecimento da vontade de Deus. É por isso que nós devemos vigiar. Por isso que nós devemos pedir a sabedoria para chegar ao conhecimento da verdade de Deus. Ok? 18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está falando de temperança. Temperança é uma virtude, né, que regula as nossas atitudes. A verdadeira docilidade, a felicidade, a alegria, nossa, está relacionada à ação do Espírito Santo nas nossas almas. Nós entendermos quando o Espírito Santo está agindo em nós. Então, quando a gente usa de recursos materiais para ter alegria, para ter distrações, preenchimentos, é vão porque isso passa e não preenche a alma. E o sono bom não vem. As certezas não vêm. A esperança, ela é abatida. A esperança não pode morrer. A fé é abatida. E até o amor é abatido. Porque são coisas vãs. Então, quando ele fala do vinho, ele não está propriamente falando de vinho. Está falando que o vinho faz você ficar alegre, mas é uma alegria falsa. Ele não está necessariamente falando que isso é errado demais. Não, ele não está falando isso. Ele está falando na vida é assim. Né? Por que a gente faz coisas para tapear, para maquiar? A gente erra. A gente acaba entrando num caminho que não é de Deus. Mas ele também fala um pouquinho de vinho no sentido de embriaguez, no sentido de ter tempero.
saber os momentos, saber quando você está mal espiritualmente, saber quando você está mal fisicamente, saber quando você está mal psicologicamente, emocionalmente, você está mal. Então, precisa se regular, porque às vezes a gente toma justamente os remédios em cima daquilo que eu não preciso tomar. Se eu tomar o espiritualmente, gente, eu preciso ir à missa, confessar, né? Rezar mais. Se eu tomar o psicologicamente, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de uma orientação, de um amigo, de um psicólogo, de, um, de uma boa direção, de uma ideia nova, de uma, de uma nova perspectiva, de uma nova motivação. Isso cura muito o coração emocional. Se eu tomar fisicamente, eu tenho que tomar remédio, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que ver, analisar o que pode me ajudar a melhorar. Mas às vezes o que nós fazemos? A gente está mal numa determinada área e a gente se engana, se engana. Vou encher a cara, eu vou fazer isso, vou entrar numa academia. E maqueia um pouco, porque aquilo estimula, né? Mas não é o que Deus quer. Então, aqui ele fala que enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo nos orientará. Então, a verdadeira felicidade está na docilidade da ação do Espírito Santo nas nossas almas. Terminando, recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos que continuamente dar graças a Deus, já que, como é que fala lá em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não é assim que está lá em Romanos? É assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, temos que dar graça. Por quê? Não há circunstância alguma na vida de todos, de cada um, que escape à providência divina. Não existe circunstância. Tudo em Deus, pela fé, pode ser convertido, alterado, mudado com a graça de Deus. Tudo pode ser mudado para um êxito, para alegria, para a paz. Tudo pode ser mudado. Basta ter fé, continuar em Deus. Por isso devemos dar graças a Deus em tudo. Porque até nas coisas ruins, Ele pode transformar em boas. E se nada der certo, nós temos o céu a nos esperar. Ok? Mas que o céu seja aqui, que a gente encontre as respostas aqui. Amém. Fiquem com Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.